Flamengo tem Esperança da Tunísia, Los Angeles FC agora e Chelsea. Mas para mim, Flávio, a tendência é o Flamengo se classificar em segundo do grupo. É porque o Chelsea, claro, é o favorito. Não acho o Chelsea um grande bicho-papão, como ontem, né? Ontem eu estava vendo as zoeiras com os torcedores do Botafogo. Meu Deus, se o Paris Saint-Germain ganhou de 5-0 da Internacional, imagina como é que não vai ser contra o Botafogo. Realmente, você pegar esse PSG do jeito que tá, dá medo. Você pegar o Barcelona do jeito que tá, se o Barcelona disputasse esse Mundial, daria medo. Pegar o Liverpool, dá medo. Manchester City, Real Madrid. Agora, o Chelsea, eu acho um gigante do futebol europeu hoje, pelas Champions que ganhou recentemente, mas não acho também um baita de um bicho-papão, não. Agora, é o favorito do grupo. Foi uma boa para o Flamengo, Flávio, na sua opinião, passar o Los Angeles FC? Eu prefiro um time americano que um time mexicano. Na verdade, são times multinacionais, né, Pilha? Estava olhando aqui, ó, o goleiro do Los Angeles é o Lohri, tem o Palência, tem o Marlon, que é brasileiro, tem o Igor Jesus, tem o Giroud, jogador de Copa do Mundo. O Lohri e o Giroud são campeões do mundo com a França. Exatamente. Quer dizer, é um time mais multinacional. Então, obviamente que tem uma outra pegada, tem outro... esse Boanga, que fez o gol da vitória também, diz que é um garoto, ele é ganês, né, salvo engano, e diz que ele tem um futuro muito grande, muito promissor. Enfim, eu acho que são times que estão em ascensão. Então não é mais aquela baba, não são jogadores universitários americanos, são jogadores que vieram de fora, um elenco composto e tal, então acho que serão adversários complicados. Claro que um time mexicano imporia mais respeito, também acho isso. Mas aqui a gente nota que não é exatamente um time americano, né? Um time multinacional e pode gerar algum problema. Eu entendo que os times europeus, todos, eles estão num nível muito diferente. É outra coisa. Então, a gente só vai... Porque a gente está acostumado a comparar o Chelsea com os times da Premier League. É outra conversa. Em termos de Premier League, ele não é nem um bicho-papão. Quando ele vai enfrentar adversários de outro continente, de outro patamar, qualquer nível que seja, fora da Premier League, da Champions League, aí ele vai fazer muita diferença. Eu não vejo nenhuma possibilidade de times brasileiros ganharem de europeus. Ô, Bruno Prado, eu fico me perguntando, né? Tu viu a taxa que o PH tinha colocado aqui? Los Angeles FC vence o América do México e vai pro Mundial. O programa é nos Estados Unidos, Bruno Prado? O PH é Flamengo vai pegar o Los Angeles FC. Que se dane que o Los Angeles FC ganhou do América do México, tá no Mundial, que se dane. O negócio é que é o adversário do Flamengo, né, Bruninho? Era o único brasileiro que ainda não tinha os adversários definidos para esse Mundial. Não tinha todos. E agora é o Los Angeles FC. Flamengo favorito. Se o PH tá perguntando aqui na tarja, é favorito no grupo no Mundial? Não. Ele é favorito para passar. Para passar é favorito. Pronto. Para mim, se o Flamengo não passar nesse grupo, vai ser uma baita decepção. Eu não digo que é mico. Não, eu digo sim. Eu não vou ficar me segurando para falar o que eu penso, não. É mico. Se o Flamengo não passar num grupo que tem Esperança da Tunísia e o Los Angeles FC, com o time que tem hoje, para mim, amigo, para mim o Flamengo só pode ficar atrás do Chelsea. Nesse grupo. Tem que passar. E digo mais, para mim o único brasileiro que não vai ser uma decepção se não passar de fase é o Botafogo. Porque dá até pena do Botafogo, gente. Pegar o Paris Saint-Germain nessa fase que tá e ainda pegar o Atlético de Madrid. Os dois no grupo. Aí é muito difícil passar. Se passar o Botafogo, vai ser heróico. Agora, o Palmeiras, ele tem o Porto, que acho que até dá pro Palmeiras ganhar, tá? Um jogo contra o Porto. Longe, se o Chelsea tá longe de ser um bicho-papão, o Porto tá longe de ser um bichinho, papãozinho, o Porto. Miami é o Miami, Inter Miami, não é, Piper? No outro, e qual é o outro? Al Ahly, do Egito. O Al Ahly já é mais complicado que o Inter Miami.
Mas eu acho que o Palmeiras deve passar em segundo ou até primeiro, hein? Que eu não sei se o Palmeiras está tão atrás do Porto assim, não. O Fluminense tem um grupo fácil. Qual é o grupo do Fluminense, Bruno? Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Pronto. O Fluminense, se não passar, também tá de sacanagem. Vai pegar o Mameló, sei lá que time é esse, lá da África do Sul, e um time da Coreia do Sul. Então, em ordem, para não ficar em cima do muro. Mas vem cá, você não acha que o pilhado lá da Coreia do Sul e da África do Sul tá falando a mesma coisa? Pô, se a gente não passar num grupo que tem o Fluminense, vai ser um vexame? Ué? Ah, como você é ridículo. E você acha que o Fluminense é melhor que Você tá querendo comparar Você tá querendo comparar o Fluminense com o Mameló? Eu nem sei que isso existia. Aliás, eles vão decidir hoje a Copa da África de novo. Exatamente. Vão decidir com o Pirâmides do Egito. Eliminaram o Al-Ahly na semifinal. Então, e eles também não têm a menor noção de quem seja o Fluminense. Não. Mas é isso que eu tô falando. O que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem. Mas nem ideia. Aliás, eles não conhecem time brasileiro nenhum. Zero. Nenhum. Não conhece nada. Eles conhecem a seleção brasileira. Você fala isso, ô seu tonto, você fala isso. A Lívia fez uma produção lá do lado de fora, do Estádio Olímpico lá em Barcelona e do Santiago Bernabéu, né? Para um patrocinador que a gente tem. Ela perguntava... Todos conheciam alguns times brasileiros. Nenhum falou assim. Te juro. Todos os selecionados depois da devida indicação. Olha, fala que é isso, ou aqueles que não falaram. Os 99% que não conheciam, eles cortaram. Ninguém conhece time do Brasil. O Campeonato Brasileiro não existe. Vamos lá. Todos conheciam o Santos, principalmente por causa do Neymar, tá? E não por causa do Pelé. O Santos, eles falam Santos, Neymar. Pra ver como o Neymar chama a atenção. Conhece o Neymar, não o Santos. Porra, mas eles falavam o nome do Santos. Eles não falavam o nome do Neymar. Eles conhecem o Neymar, não o Santos. Eles conhecem o Marcelo, não o Fluminense. Eles conhecem o Ronaldinho Gaúcho, não o Internacional ou o Grêmio. Eles conhecem o jogador. Eles conhecem o Kaká, mas não sabem quem é o São Paulo. Eles falavam Santos, Flamengo, São Paulo, Corinthians. Eram os principais que eles falavam. De verdade. Corinthians não é conhecido nem. O Corinthians não é conhecido nem na Terra do Fogo, aqui no Chile. E o Palmeiras, tá? Falavam, tô te falando que falavam, pô. Não tô de sacanagem. Agora, vou dizer que eles sabem como é que jogam esses times? Não. Mas eles conhecem. O que eu tô falando é Palmeiras. Vamos lá, vou botar em ordem. Botafogo, grupo dificílimo. Quase impossível passar. Minha opinião. Palmeiras, segundo grupo mais difícil dos brasileiros. Na minha opinião, porque o Porto é mais fácil que o Chelsea, mas eu acho o Al-Ahly mais difícil do que a Esperança e o Los Angeles FC. Concorda comigo? Sim, é que o Palmeiras tem o europeu mais tranquilo. Então tem esse equilíbrio aí. É isso. Eu acho que de todos os brasileiros, quem pega o pior europeu é o Palmeiras. O europeu que está mais embaixo agora, só o terceiro colocado do Campeonato Português. Ou seja, Palmeiras pode ser líder do grupo. Eu acho que pode. Eu acho que, assim, para mim o limite do Palmeiras é oitavas. Porque depois do Palmeiras passando, ele cruza com o PSG ou o Atlético de Madrid. Com o PSG, nenhuma chance. E com o Atlético de Madrid nenhuma chance. Eu acho que aí, assim, o Atlético de Madrid seria favorito, mas acho que daria jogo. Não, jogo dá, vai ter 90 minutos e tal. Isso vai, é lógico. Não. Com certeza dá jogo. Vai ter juiz, vai ter torcida, vai ter transmissão. Isso sim. Agora, vai ser nível do jogo de ontem. Não. Veja, o Palmeiras, a última vez que pegou um europeu bom no Mundial, foi um jogo duro. Perdeu. Prorrogação. Jogou que nem um time ínfimo. Agora, o Atlético de Madrid, ele é inferior ao que era aquele Chelsea. O Atlético de Madrid é um time bom, mas não é. Concordo com você, Piperno. Atlético de Madrid tá longe de ser bicho-papão, longe. Dá pra Na passar. Europa. Agora, Na Europa. Agora nós estamos falando de outra coisa.
todos os europeus estão muito acima de qualquer time do resto. Então vai ser assim, os europeus vão disputar o título e o resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Time egípcio, time brasileiro, time mexicano, time coreano, é tudo o mesmo nível europeu e o resto é tudo o mesmo nível. E a maior prova disso são esses mundiais que eles fazem aí, quando os times da América do Sul não passam facilmente de lá de fora. Quando passam, 50% das vezes eles não passam. É mesmo nível. Aqui, ali, japonês, coreano, egípcio, árabe, é mesmo nível dos times da América do Sul. Com o Kaká, tudo igual. E os europeus são em patamares bem avançados. Cala a sua boca! Cala a sua boca! Os únicos times hoje que, pra mim, estão ali páreo com os brasileiros são os da Arábia, porque os caras estão contratando todo mundo. Aí, realmente, aí eu acho que o Al Hilal é jogo duríssimo, até favorito. Eu acho que o Al Ittihad também faria jogo duríssimo. Os da Arábia, sim. Agora, me desculpa. Para mim, os do Egito, da África, do México, dos Estados Unidos, não estão no nível do futebol brasileiro. Por que 50% das vezes eles ganham? E por que 50% das vezes eles ganham e 50% das vezes eles perdem? Nesse Mundial, a referência que a gente tem são esses torneios aí. Tanto é que a FIFA igualou todos eles. O número. O quê? Você tá chutando esse número? Que 50%? Não tô. É exatamente isso. 50% das vezes ganha os brasileiros, 50% ganha os outros. Tanto que a FIFA colocou todo mundo no mesmo patamar. E o europeu fora. Se pegar a partir de 2010, que foi a primeira vez que um brasileiro perdeu, é isso aí mesmo. É isso aí. Se pegar desde 2010, quando o Mazembe ganha do Inter... Apenas 15 anos. 50. Se não é 50, assim, é uma a mais pra cá e uma a menos pra lá. Assim. É quase 50-50. Não, o Palmeiras e o Flamengo... Vamos lembrar. Flamengo ganhou uma e perdeu outra. Né? Palmeiras também. Flamengo jogou uma final e não jogou uma final. Palmeiras perdeu uma e ganhou uma. Palmeiras ficou em último no torneio. Ela pegou em último no... Perdeu para o Wally nos pênaltis no terceiro lugar. É verdade, ficou em último. Tinha 4, ele ficou em último. Com Abel Ferreira. Foi? Gente, olha o prazer que ele fala, cara. Ele é ridículo. Vamos lá. Tô falando números. Aí, o Grêmio chegou na final. Sim. Então, 3-2. Vamos lá, outros times. O Palmeiras, o Corinthians chegou na final e ganhou. O Atlético Mineiro não chegou. Perdeu pro o Atlético perdeu do Raja Casablanca. Botafogo perdeu. O Atlético perdeu pro Casablanca, 4-3. Botafogo perdeu do Pachuca. O Fluminense ganhou. Verdade, tem o Botafogo. 4-4. Olha a carinha dele de prazer. O Fluminense ganhou. O Fluminense ganhou do Al-Ahly, né? Verdade, 5-4. Não, Bruno, 2010. Quem foi 2010? Mazembe ganhou do Inter. Verdade, então 5-5. E o Santos ganha em 2011 do Caxiua e toma 4 Barcelona depois. Mas o Santos foi a final também. 6-5. 6-5. A gente falou todos, será? Acho que sim. Brasileiro, sim. Se contar sul-americano, tem... O River ganha uma e perde outra. Ele ganha em 2015 e perde em 18. O Boca ganhou. E o Atlético Nacional perde também do Kashima Antlers. E acho que 50%. A LDU... Bom, é que a LDU foi 2009, né? Eu tenho que me render que você teve razão. Olha que bosta que tá virando o nosso futebol. Que bosta que tá virando o nosso futebol. Porque não dá, meu amigo. Desses aí, Mazembe é inaceitável, Pachuca é inaceitável. Tem mais algum inaceitável, na opinião de vocês? Porque o Al Hilal... Raja Casablanca inaceitável. O Palmeiras perdeu pro Tigres do México e o Flamengo perdeu pro Al Hilal. Não é inaceitável. O Tigres e o Al Hilal eu não acho inaceitável, não. Vocês acham? Não, inaceitável não, porque acho que é pau a pau. E o Al Hilal, mas é bom lembrar, né? Não era o Al Hilal... era o Al Hilal com o Ramon Dias de técnico, com o Carrillo jogando, com o Michael jogando no Al Hilal, com o Edjar jogando. O Edjar. Não era o time que contratou Neymar, Mitrovic, Milinkovic-Savic. E agora, olha, é igual. Eles vão. Vai ter o europeu se destacando e os outros vão brigar entre eles. Um pode passar, outro pode não passar. Nada é garantido. Mas tem uma coisa que é melhor. Um ou outro vai escapar para as oitavas, daí toma pau no oitavo e vem embora. Por isso que eu falo que é bate e volta. Mas tem uma coisa que é melhor para os times brasileiros agora, a época do ano. Porque o time brasileiro, sempre que jogou esse Mundial, ou ele jogava
todo esfolado em dezembro, e aí vinha da temporada aqui, às vezes acaba o Campeonato Brasileiro e estreia já na semana seguinte. Ou então, quase na pré-temporada em fevereiro. Jogar no meio do ano pro time. Mas o Davi Luiz não falou que o time tá todo esfolado, ele guardou 10 jogadores, não podia jogar, o Palmeiras alega a mesma coisa, o Fluminense não tem jogador, o Botafogo não tem nada. Os caras estão falando que tá todo mundo estourado. Como é que é isso? Tá estourado ou não tá? Eu acho que estão exagerando um pouco. Os times têm essa disputa equilibrada com brasileiros, com os outros continentes, fora a Europa. Mas a dúvida que eu tenho que é essa questão, né? O campeão europeu é a referência que a gente tem no Mundial que vinha sendo disputado até agora. O campeão europeu é sempre muito mais forte. O Porto, por exemplo, eu não sei o que é o Porto. Talvez o Porto esteja nesse bolo aí também, de brasileiros e árabes e mexicanos. Talvez o Porto esteja mais aí do que num top. Acho que tem uns 10 times europeus que eles são os 10 melhores do mundo, estão acima. Que são os principais ingleses, o Real Madrid, o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique. Mas o Porto, ele é possível que ele esteja mais perto dos nossos aqui do que dessa elite europeia aí. E eu vou falar porque eu não tenho medo. Eu tenho medo de falar, Bruno Prado? Não, o senhor fala mesmo, qualquer coisa. Obrigado, Bruninho. Então eu vou falar. Flamengo e Palmeiras, se caírem contra o Porto, passam. Não, o Palmeiras já caiu. Passam. O Palmeiras vai jogar com o Porto dia 15. Não. Mas eu tô falando em mata-mata. Não tem jeito. Eu acho que passa. Do Porto. Eu acho que passa. Mas essa é uma... E eu acho que o... Mas essa é uma curiosidade que eu tenho mesmo. O Porto, eu tenho dúvida. Porto, Benfica, esses times eu tenho dúvida. Porque esse tipo de confronto a gente não tem. Eu acho que é capaz, eu acho que Palmeiras e Porto é um jogo bem equilibrado. Ou seja, os portugueses, obviamente, são num patamar inferior. Sim, a gente enche o futebol brasileiro de técnico português. Sim. É inacreditável. E traz até jogador português. E ainda fala que é case de sucesso. Mas esse ano tinha 3 técnicos portugueses trabalhando na Premier League. Isso às vezes acontece. Deixa ele, aí ele fica com essa cara de bobo. Não, um deles é o famoso técnico. Um deles é aquela porcaria do Vitor Pereira que foi jogar para não cair para a segunda divisão. Esse é o nível dos técnicos portugueses. O Espírito Santo, sim. Tem alguns que sobem um pouquinho. Esse Leandro Jardim, Marcos Silva esse cara é muito pouco, mas o nível técnico top de Portugal só teve o Zé Mourinho, nunca teve mais nenhum. Isso é que aí a gente traz aqui, pô.